amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Para escapar do poder do intelecto, das armadilhas das palavras, desbravei o mar em busca do conhecimento, que transborda todo dizer. Deambulei até desfazerem-se as sandálias, e o que eu encontrei? A água do rio, a lua no céu. Com essa poesia, oração do século XII, quero saudar todos e todas daqui do nosso estado, do nosso país, de outros países que celebram com a gente essa reflexão do Evangelho segundo a ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a todos e todas vocês, convidando mais uma vez a divulgarem mais essa missão, essa reflexão promovida pelo Movimento de Trabalhadores Cristãos. Divulgando esse nosso momento, curtindo, compartilhando, vocês divulgam também a TV MTC, que é o canal do Movimento de Trabalhadores Cristãos no YouTube. E aí divulgam esse nosso movimento espalhado em todo o Brasil e no mundo inteiro, no MMTC, o Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos. João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escutai, geração transviada. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai, o chão é de todos o pão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai, com este santo e solene pregão. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai, o chão é de todos o pão. Pentecostes foi naquele dia que os apóstolos se animaram pelo Espírito Santo de Deus, e a multidão anunciaram. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a
Escutai, ó Igreja de Deus, eis o tempo da graça chegou. É o Senhor da justiça que passa, sua Páscoa entre nós começou. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de mãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o Cantemos como aclamação ao Santo Evangelho, não um aleluia, porque o tempo do aleluia, por enquanto, está em pausa. Voltaremos a cantá-lo quando chegarmos à Páscoa da Ressurreição, com toda a alegria da vida nova que brota em nós e na vida da humanidade, graças à nossa militância. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. E agora, ouçamos o Santo Evangelho. Eu sou Mônica Ferreira, sou historiadora e pesquisadora. Vou fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem os pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou a enxergar. Os vizinhos e os que acostumavam vê-lo cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado.
o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, pergunte a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, não escutaste? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tomar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso, pois vós sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinha expulsado. Encontrando, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram e lhes disseram: porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. A gente vem falando que o caminho quaresmal é um caminho do deserto de nossas vidas, encontrando as montanhas que se mostram a nós, montanhas de tentação, montanhas também de perspectiva de glorificação, mas nesse deserto que se torna fértil, porque no decorrer da caminhada a gente desemboca no Sábado Santo, no Sábado da Fonte de Água-Vida para todos os catecúmenos. Nesse deserto, evidentemente
que a grande proposta é conversão, ou seja, mudar, é verter, é mudar de opinião, mudar de visão, mudar de vida. Ora, há quem ainda pensa que conversão desemboca numa série de práticas piedosas que levam a gente a buscar individualmente uma vida mais cristã, se enganam com o que a liturgia da semana passada e desse domingo oferecem a gente. Com que pista que a boa nova de Jesus nos provoca. Já no domingo passado a gente refletia como a conversão para Jesus é a mudança de visão de mundo, é a mudança da visão arcaica da gente, é a quebra do preconceito. E aí, numa só passagem bíblica, Jesus nos dá exemplo de resistência para a destruição do machismo, do racismo, da intolerância religiosa. Numa mesma passagem, quando diz para Samaria, quando primeiro chega e dialoga com ela, com aquela mulher, quando percebe na Samaria espaço de missão e quebra todo o preconceito com esta raça, e quando destrói qualquer pensamento de intolerância religiosa, dizendo, não é nem ali nem aqui, todos os adoradores, os verdadeiros adoradores, irão adorar em espírito e em verdade. Pois bem, essa convocação, esse convite para a gente mudar de forma de pensar o mundo, ele continua nesse texto bíblico, que é um texto longo, mas muito significativo, por causa das personagens, das próprias figuras. Jesus se dizendo luz diante de um cego, fariseus em volta cuidando da instituição religiosa. É nesse cenário que mais uma vez Jesus começa quebrando preconceitos. E os preconceituosos sempre têm um alvo. E nas passagens bíblicas, além da mulher, além dos menores, o pobre, o sofrido, o marginalizado, aquele que por problemas de saúde, entre outras coisas, terminam sendo banidos da sociedade, ou aqueles que são diferentes de nós, pessoas com deficiência, como no caso dessa personagem, o cego. Estes são banidos, esses são marginalizados. Ora, Jesus quebra esse preconceito, entrando em contato com ele, ainda entrando em contato com ele em dia de sábado, ou seja, ultrapassando qualquer regra para dizer para aquele homem que ele era importante e conferindo-lhe dignidade. Assim como Jesus faz com a samaritana, como fez no domingo passado, nessa semana, ele pede para a gente refletir sobre mais pessoas que estão à nossa volta. E como classe trabalhadora, a nossa luta não é só para garantir direitos para a gente, mas é para incluir todo mundo nessa grande mesa que nós, trabalhadores e trabalhadoras, desejamos. Forramos a cada dia com as nossas bandeiras. Essa grande mesa da partilha, essa grande mesa que a gente quer para todo mundo, ela tem uma grande toalha, são as nossas bandeiras. E nelas, a gente viu no domingo passado, incluem-se as mulheres, incluem-se as vítimas do racismo e da intolerância religiosa. E agora também a gente tem a inclusão dos pobres, dos empobrecidos, dos marginalizados. E nesse exemplo, das pessoas com deficiência. Ora, Jesus se aproxima, enquanto a religião se afasta. Jesus se aproxima, enquanto aqueles que detêm a instituição se afastam. Jesus caminha para a vida, indo em direção ao cego, e a religião, infelizmente, caminha para a morte. Ora, quantas e quantas vezes as nossas religiões, os nossos caminhos de fé, as nossas igrejas tiveram a oportunidade de caminhar para a vida junto com a classe trabalhadora e resolveram caminhar para a morte. Lembrem-se que na ditadura militar, várias igrejas, muita gente caminhou junto aos pobres, junto aos marginalizados, junto aos torturados. Mas muitos chefes, muitos líderes institucionais das religiões
caminharam para a morte, para a tortura, apoiando os golpistas militares. Isso é só um dos vários exemplos onde algumas instituições religiosas viram Jesus caminhando para a vida e decidiram caminhar para a morte. Quando as religiões decidem caminhar para a morte, para a tirania, os primeiros a sofrer são os empobrecidos. Quando a religião se cala diante dos empobrecidos, dos marginalizados, os pobres sofrem. Porque nas nossas igrejas, na ética, na espiritualidade que as nossas comunidades têm, existe força e resistência para a classe trabalhadora. Mas quando as instituições se negam a falar disso, o nosso povo sofre, o nosso povo padece. Um grande exemplo disso, há uma categoria muito forte, majoritariamente composta de mulheres, que precisa do nosso apoio nos últimos dias. As enfermeiras e os enfermeiros. A enfermagem está em greve em todo o país, está em movimentações e aqui em Pernambuco continua em greve. O que é que as nossas igrejas estão dizendo junto a esses bons samaritanos e boas samaritanas? O que é que as nossas igrejas estão dizendo em apoio a estas pessoas empobrecidas, que muitas vezes têm que ter 2 ou 3 vínculos, trabalhar num posto, depois ir para outro posto, varar à noite, para poder ter algum pouco de dignidade para sustentar os seus filhos. Está na hora de nossas igrejas cristãs e todas as comunidades engrossarem, darem apoio à greve e à luta dos enfermeiros e das enfermeiras. Quando as religiões se calam, a classe trabalhadora geralmente padece. É preciso que a gente reflita nisso. Ora, nesse texto há um grande exemplo. Os líderes institucionais, os líderes religiosos encurralam aquele cego, que já não é mais cego. Jesus já manifestou a sua glória nele, já conferiu dignidade a ele. Ora, se este homem não é mais cego, se esse homem é livre, se esse homem não é mais oprimido, agora ele é senhor de sua vida, pode ver, trabalhar, sair da marginalidade que a sociedade o colocou, ele não serve mais para a instituição. Ele é livre. Quem é livre não serve mais para a instituição. Ora, isso aconteceu lá, mas acontece muito nos dias de hoje. E o que é que ocorre? Este homem e a sua família passam a ser oprimidos pela religião, a ponto de serem expulsos. Quantos e quantas jovens que a gente conhece nas nossas comunidades de fé, estão super empolgados na pastoral, na crisma, nos movimentos, e de repente começam a perceber algumas coisas e querem, dentro da sua comunidade, partilhar sobre essas coisas, falar sobre isso. Não é? Dizer, por exemplo, por que é que nossas igrejas têm tantas imagens de santos brancos e poucas de santos negros? Por que é que as nossas comunidades têm tanto medo da arte, que é uma das expressões de evangelização? E quando esses jovens começam a pensar nestas coisas, eles são expulsos, são chamados de comunistas. Quando entrou no curso superior, a faculdade, a universidade, mexeu com a sua cabeça. Esses jovens são praticamente expulsos, encurralados, porque gente livre não serve a determinadas instituições. Ora, quem é livre não pode mais estar em alguns ambientes religiosos. Alguns ambientes religiosos são apenas curral de dominados, antro dos que oprimem aqueles que ainda estão cegos. E essas pessoas são afastadas, muitas vezes se afastam. Ora, ainda a gente caminha com instituições que querem afastar algumas pessoas. Mas é preciso lembrar que quando esse jovem é afastado, é expulso, Jesus se aproxima dele.
e faz uma experiência de diálogo bonita com ele, a ponto desse jovem dizer: eu creio, Senhor, creio mesmo. É bom que a gente lembre disso. Os que não têm lugar nas nossas igrejas têm lugar no coração de Jesus. Alguns irmãos e irmãs nossos que estão aqui com a gente, que nos ouvem, que nos acompanham, lembrem-se sempre: se nas comunidades religiosas vocês não têm lugar, saibam que no coração de Jesus vocês têm muito lugar. Enquanto algumas instituições definem quem tem lugar nas nossas comunidades ou quem não tem, e vivem tecendo discursos violentos, preconceituosos contra pessoas, contra grupos, para dizer que estes grupos não se inserem em nossas comunidades, Jesus faz encontro com estas pessoas, em situações tão bonitas, tão fortes de sua vida. Enquanto as instituições continuam dizendo que grupo pode entrar e que grupo não pode entrar, é dever da classe trabalhadora que caminha com uma experiência de fé dizer que há sempre lugar para todo mundo. A mesa é grande e os nossos espaços de fé, de oração, de celebração da classe trabalhadora devem ser espaços inclusivos, espaços que trazem todos e todas para rezar, para celebrar, para ganhar força, para lutar. Que em cada comunidade eclesial de base, que em cada espaço de movimento, de pastoral, de sindicato, aonde tiver gente de fé, seja espaço de inclusão. Que a gente nunca reforce o discurso de quem pode entrar nas nossas igrejas e quem não pode. Quem pode comungar e quem não pode. Quem pode ler na missa e quem não pode. Quem pode ajudar na pastoral e quem não pode. Que a gente nunca reforce esse tipo de discurso. E que fique a pergunta para a gente: quem é que vai atrás dos excluídos das instituições religiosas? Quem é que vai atrás de muitos jovens, de muitas pessoas que sofrem preconceito das nossas comunidades e vivem quase que em silêncio a sua fé? Vivem a sua relação com Jesus quase que clandestinamente, que não podem participar da Eucaristia em paz com a gente. Quem é que vai atrás destas pessoas? É preciso que a gente faça encontro com essas pessoas. A nossa fidelidade a Jesus Cristo e a classe trabalhadora diz pra gente que ninguém pode ficar de fora da mesa. É preciso que todos os que são livres, todos os que não são dominados por dogmas que escravizam, sejam convidados a fazer uma experiência do amor de Jesus, que constrói reino de justiça, constrói reino de paz, que pede pão para toda a classe. É preciso que a gente convoque essas pessoas para sentar em volta de nossas mesas. Eu penso que essa é a mensagem dessa boa nova deste domingo. Jesus ajuda a libertar, porque Jesus é luz, enquanto algumas instituições religiosas têm medo dos que são livres e os expulsam. E enquanto estas instituições expulsam e definem quem pode sentar à mesa ou não, Jesus faz encontro e torna essas pessoas inclusas, discípulos e discípulas. Façamos nós, classe trabalhadora, essa experiência de incluir todo mundo nesse reino de Deus, reino de justiça, reino de paz, reino de amor. Dentro dessa mensagem bonita de liberdade, de amor, de inclusão de todo mundo, eu concluo com uma poesia do hinduísmo: a ninguém submisso. A ninguém somos submissos. A morte não tememos. O inferno não iremos sofrer. Não somos fracos. Nós estamos em júbilo. Nenhum sofrimento nos ataca. Diante de ninguém nos curvamos. Nunca entristecidos, pois a alegria eterna é nossa herança. Estamos submetidos somente ao Altíssimo, ao qual ninguém se sobrepõe.
Quem nos poderia desviar desta fé? Nós nos submetemos a seus pés. Saúde, muita luz, muita força, gente. Vamos fazer essa experiência quaresmal durante essa semana, de perceber quem está excluído dos nossos espaços de fé, de amor e de solidariedade. Um cheiro grande e saúde para todo mundo. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Um sinal de vós farei, das nações sereis o guia. Chamareis os que estão longe, e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar. Ao Senhor vinde invocai, pois tão perto Ele está. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. O mal deixe sua maldade, pecador deixe seus planos. Ao Senhor volte e verá o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso, vosso agir não é o meu. Tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida ao chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade,
sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau-d'arco em flor, o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Gostou do que acabou de ouvir? Do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.